Olá, tudo bem com você? Muito feliz em estar aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Marco Menelau, sou médico pesquisador e vou falar aqui sobre um assunto muito importante. Muita gente sofre dessa doença, que é o acúmulo de ácido úrico no organismo da gente. Né? Vocês vão entender o que é o ácido úrico, por que acontece esse acúmulo e o que a gente pode fazer para evitar esse acúmulo, quais são as soluções que a gente vai ter para essa doença e quais são as consequências desse acúmulo também. Tá? Antes de começar esse vídeo, se você gostar dele, eu já vou lembrar aqui, não deixa de dar o teu like aí, o teu joinha e também de compartilhar esse vídeo no WhatsApp e no Facebook, para ajudar o canal a crescer, tá? Conto com você. Bem, vamos falar sobre o ácido úrico. O que é o ácido úrico? O ácido úrico é um composto, é uma molécula, que é o resultado do metabolismo de outros compostos, principalmente do metabolismo das purinas. O que vem a ser as purinas? São moléculas que existem no DNA da gente, que compõem as bases do DNA. E essas purinas contêm nitrogênio. E com o metabolismo dessas purinas, quando essas purinas são degradadas, são quebradas no metabolismo normal, sobra ácido úrico. E esse ácido úrico vai ter que ser eliminado pelo corpo, através dos rins e através do intestino. Cerca de 70% do ácido úrico produzido é eliminado pelos rins e 30% pelo intestino. O ácido úrico, ele é um composto nitrogenado, é uma forma que o organismo encontra para eliminar nitrogênio. E esse nitrogênio também está presente nas proteínas. Portanto, uma outra forma de você aumentar o seu ácido úrico, de você gerar ácido úrico, é pela degradação dos aminoácidos, que ocorre no fígado. Então, quando você come muita proteína, você vai ter muito aminoácido, o corpo vai quebrar essas moléculas e quando faz isso, sobra ácido úrico. E esse ácido úrico vai se acumulando se não for devidamente eliminado. Bem, a doença de excesso de ácido úrico, ela provoca dois problemas fundamentais, que são outras duas doenças. Ela pode provocar a chamada gota, que é uma doença muito antiga, relatada na história da humanidade, certo? E também os cristais de ácido úrico que formam pedras nos rins. Então, são essas duas complicações mais importantes do excesso de ácido úrico no sangue. A pedra no rim e também a gota. O que vem a ser a gota? A gota é o acúmulo desses cristais nas articulações, principalmente nas articulações do pé, no hálux do pé, que é o dedão, tá? Na base do hálux, e que formam os chamados tofos, que são como se fossem tumores, que não são tumores malignos, claro, mas são como se fossem aquelas bolinhas que ficam presentes no pé, e você vê mesmo a olho nu, você palpa elas. E os tofos, eles vão agredir essa articulação, dando muita dor. Na história da humanidade, essas dores são relatadas como dores lancinantes, inclusive existem a história dos demôniozinhos que ficam ali mordendo o pé do camarada. E antigamente essa doença era tida como a doença dos reis e das pessoas ricas. E você vai entender por que agora. Naquela época, os reis e as pessoas ricas eram as únicas pessoas que comiam muita carne. Porque era muito raro você conseguir comer carne. Os pobres não comiam muita carne. Não comiam carne todos os dias. E além disso, o açúcar também. O açúcar branco era uma especiaria caríssima. E o açúcar branco refinado, que é rico na frutose tóxica, o excesso de frutose, dessa frutose depravada que existe no açúcar, fabrica mais ácido úrico. Essa frutose termina provocando um aumento do ácido úrico no sangue. Então, os reis, os monarcas, eles tinham a gota e ficavam deitados na cama real, com o pé para cima, sem poder se movimentar. Por isso que muitas vezes chamam essa doença de gota serena. Há até uma brincadeira e até é assim, considerado como um palavrão aqui no Nordeste, a gota serena. Não é verdade? Porque a pessoa ficava parada, serena, sem se movimentar por conta da dor lancinante que sentia nas articulações. Então, a gota provoca dor articular, não só no pé, mas também na articulação do joelho, das mãos, de qualquer articulação, tornozelo, cotovelo, tá? Onde esses cristais de ácido úrico forem se acumulando e agredindo, inflamando essas articulações. E o segundo problema são as nefrolitíases, ou seja, as pedras nos rins compostas de ácido úrico, que são mais raras do que as outras. Então, quando você pegar 100 pessoas que têm pedra no rim, em geral, 95 pessoas dessas, 98 pessoas vai ser pedra de oxalato de cálcio, que é outra história.
e apenas 2% vão ser pedras compostas de ácido úrico. Então, essas pedras de ácido úrico não vão responder ao uso de magnésio, nem do K2. Tá? Bem, então são essas duas complicações que ocorrem quando a pessoa tem o excesso de ácido úrico no sangue, que é chamado de hiperuricemia. É um outro nome também. O limite normal de ácido úrico no sangue, quando você vai fazer o exame no laboratório, faz um exame de sangue, dosa o ácido úrico, e o limite normal é de 6,8 para os homens e 6 para as mulheres. Mas o ideal é que esteja em torno de 5, 5,5 no máximo. Quando você consome muita carne, esses níveis tendem a aumentar. Então, um dos problemas do consumo de carne vermelha, que eu sou totalmente contra, eu sou vegetariano, eu não admito que seja bom para a saúde comer carne vermelha, certo? Um dos problemas graves, além de outros, que eu vou inclusive fazer um vídeo sobre isso depois, para mostrar a vocês o absurdo que é comer carne vermelha, né? Além das questões éticas em relação aos animais, tem também essa questão da saúde. Quando você come muita carne, muita proteína, o excesso do consumo de proteína aumenta a quantidade de ácido úrico no sangue. Porque quando você degrada os aminoácidos, há uma produção de ácido úrico. Então, o consumo excessivo de proteínas é uma das causas do excesso de ácido úrico, da hiperuricemia. A segunda causa é a falha na eliminação, por conta de um problema renal ou do intestino. Isso aí também ajuda, certo? E também existe uma questão de duas enzimas que estão envolvidas no processo metabólico das purinas. Essas enzimas são a fosforribosil pirofosfato, PRPP, que ela estimula a síntese de ácido úrico, certo? E a outra enzima é a hipoxantina guanina fosforribosil transferase. É um nome meio esquisito, né? Mas está aí na tela para você ver. E essa enzima ela vai fazer um bloqueio na síntese do ácido úrico. Uma trabalha de uma forma e outra trabalha da forma contrária. Essa última enzima aí, a hipoxantina guanina fosforribosil transferase, ela trabalha preservando as purinas, fazendo com que elas não se degradem, com que as moléculas não sejam quebradas. Então, tudo está relacionado com o aumento da produção dessa toxina, que é o ácido úrico, e com a diminuição da sua excreção. Então, se você tem elementos que vão aumentar a produção do ácido úrico e você tiver em conjunto elementos que vão diminuir a eliminação dele, aí você termina ficando doente. Isso aí, com o passar do tempo, esse ácido úrico vai se acumulando aos poucos nos tecidos e causa vários problemas. Certo? Além desses, existem outros problemas, mas os principais é a pedra no rim e a gota, que é o que causa maior sofrimento. Tá? Então, como é que você vai reverter essa história aí? Diminuindo a produção de ácido úrico através da retirada do consumo de carne vermelha e da diminuição do consumo de proteínas. Eu tenho um vídeo que eu fiz aí no canal, vou colocar aqui embaixo o link, relacionando o consumo de proteínas com doenças autoimunes, por conta da má digestão proteica, tá? Isso é muito sério. Então, muita gente tem medo quando, inclusive, vira vegetariano, entra na história de virar vegetariano, tem medo de ficar consumindo pouca proteína. Isso é uma paranoia, certo? Que não tem fundamento, é mito. A gente já consome proteína demais. Os problemas hoje são pelo excesso do consumo de proteína. É muita proteína para o nosso corpo dar conta. Ele não consegue dar conta de tanta proteína. E aí, excesso de ácido úrico, problemas com a homocisteína também, que é outro problema grave. Quando você come muita proteína, você vai ter um excesso de homocisteína muito alta, é fator de risco cardiovascular severo. Então, quando você tem a homocisteína alta, é mais fácil ter infarto e AVC. Então, carne e muita proteína dão problemas cardiovasculares. Então, é preciso tomar cuidado com isso, tá? Então, evitar ou diminuir o consumo de proteínas, tá? Baixar bastante, comer muita fruta e verdura em abundância e também melhorar a eliminação com os chás diuréticos. Temos o exemplo da cavalinha, que vai ajudar. Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre a cavalinha, vou colocar o link aqui embaixo para vocês. E também existem outros chás que também ajudam, tá? Como o chá de salsa-parrilha também. Mas aí é mais, assim, eu acho que é mais difícil as pessoas encontrarem, tá? Então, os chás diuréticos vão ajudar os rins a colocarem o ácido úrico para fora, ok? Então, são essas duas soluções que tem aí, que não são muito complicadas, fazer o teu rim funcionar melhor. Quando você consome mais frutas, você vai aumentar a diurese. E aumentando a diurese, aumenta a eliminação de ácido úrico.
Então, comer muitas frutas todos os dias, em excelente quantidade. Se você não for diabético, pode caprichar nas frutas sem problema, tá? Porque elas têm fibras e não vão dar pico de insulina em você, não vão te engordar. Isso é outro mito também, fruta não engorda. Comer a fruta não engorda, por conta das fibras. Então, pisa fundo aí, come muita fruta que você vai aumentar a diurese, principalmente se for melancia, água de coco, tá? E essa diurese maior vai eliminar o ácido úrico. Chás diuréticos como a cavalinha, a erva doce também é levemente diurético, também vai ajudar, ok? Então, essa era a mensagem de hoje. Fico muito feliz em estar aqui com você, compartilhando desse conhecimento, tá? Que faz aí o teu comentário, não esquece de falar aí, de fazer tua pergunta, que nós vamos ter todo o prazer de responder se for possível, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o teu joinha e de compartilhar ele no WhatsApp e no Facebook. Um grande abraço para você, que Papai do Céu possa te abençoar com muita paz e muita saúde. Um grande abraço.